Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um levantamento sobre a safra mundial de açúcar 2017 e 2018. Os dados apontam para um aumento na produção dos principais países. O Brasil, por exemplo, continua na liderança da produção e da exportação, além de ser o quinto maior consumidor. E para saber mais sobre o mercado nacional e internacional do açúcar, eu recebo aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Rogério Avelar. Bom dia, Rogério. Bom dia, Eder. Obrigado pela sua presença aqui. Como é que está o preço do açúcar no mercado nacional? Olha, o mercado nacional ele também é influenciado pelo mercado internacional do açúcar. O que a gente observa nesse ano é que houve uma desvalorização em torno de 21% do açúcar no mercado internacional, que refletiu no mercado interno. Nós tínhamos valores em torno de 20 centavos de dólar e hoje ele está pouco abaixo de 16. Para o mercado interno, hoje uma saca de 50 quilos de açúcar cristal está na faixa de R$ 76,00, já teve a quase 90. E no caso, né, do mercado externo é importante também porque o dólar tem uma influência boa. Então o que a gente viu nesse período, uma semana agora, deu uma valorizada, mas em função de câmbio. Mas os preços continuam ainda baixos, na faixa de R$ 1.100 por tonelada. Essa tendência de queda deve se manter ou o mercado espera uma reação nos preços? André, a curto prazo permanece, porque o grosso da safra brasileira ainda está entrando. Nós temos um pico aí até julho, então a partir daí a tendência é de melhora. A gente já observa nos contratos de médio e longo prazo, contrato de outubro desse ano e mesmo para março do ano que vem, a cotação já está na faixa de 18 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, é uma valorização já esperada no mercado. E agora a gente fala do cenário internacional, né? A União Europeia vai ter um aumento na produção de açúcar? De forma geral, o relatório, né, do Departamento de Agricultura americana mostra uma safra recorde. É bom a gente dizer que isso é para o período que começa em outubro de 2017 até setembro de 2018. Isso é uma previsão. E dentro dessa previsão a gente está esperando um recorde de produção. O caso da União Europeia é um caso importante porque ela é o segundo consumidor mundial, o terceiro produtor e o quarto exportador. E a partir de setembro, outubro desse ano, as cotas vão ser extintas na União Europeia e também as limitações que eles têm para exportação. Portanto, aquilo que a gente esperava em torno de um aumento de 10% na produção já está na faixa de 18%. E esse produto, naturalmente, primeiro vai abastecer o mercado interno e, posteriormente, vai para o mercado externo também. Então, tem que se olhar porque vai ser um player mais importante ainda à medida que os anos vão passando. E depois de enfrentarem problemas como o clima, a Índia e a Tailândia estão se recuperando na produção de açúcar? Sim, foram 2 anos de seca bastante forte, inclusive ajudou, né, essa queda toda de produção e aumento do preço do açúcar nas duas últimas safras, mas são dois casos diferentes. No caso da Índia, que é o segundo produtor mundial, ela vai ser o responsável por mais de 5,5 milhões de toneladas de acréscimo, mas é para consumo interno, porque ele é o maior consumidor, né? Então ele vai produzir quase 26 milhões e vai consumir esses 26 milhões. No caso da Tailândia, toda essa produção é direcionada para o mercado externo. Ela produz lá 11 milhões de toneladas e exporta 8. Então isso já é um fator baixista para o mercado quando você pensa a longo prazo. Para encerrar, Rogério, como é que deve ficar o estoque mundial de açúcar, então? O estoque, a previsão é de uma queda novamente, mas essa queda já é bem menor do que aconteceu nas duas últimas safras. Que a gente está vendo aí a previsão de uma recuperação, clima melhor, né, todo mundo produzindo mais. Mas acontece que essa queda, a gente tem que olhar um fator importante, que na verdade é qual é a relação que ela tem com o consumo. O consumo está bem estável. Então, como a queda ainda é uma queda que não tem uma influência muito grande, porque ela foi causada principalmente pela China, que comprou pouco ano passado e gastou muito seu estoque, a tendência é para que ela firme o preço a longo prazo. Então, a condição hoje de estoque é uma condição um pouco baixa, mas não é preocupante em termos de mercado. Rogério Avelar, assessor técnico da CNA, falando com a gente a respeito da situação do mercado nacional e internacional de açúcar. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, André.